Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre como você pode começar a utilizar o Krita e fazer com que esse trabalho digital seja praticamente indistinguível disso aqui. Um desenho tradicional feito com lápis e papel. Para chegar nesse tipo de resultado existe um passo a passo simples e alguns pincéis específicos e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Para fazer essa demonstração, vou começar a desenhar um viking. Eu sou o Lucas e hoje a gente vai desenhar pesado. Então bora lá. Primeira coisa, primeiro passo antes de você começar qualquer trabalho é decidir pelo tamanho do seu documento. Eu, pessoalmente, gosto de começar com a predefinição já estabelecida. A4, que é o tamanho padrão de sulfite, ou A3, que é o dobro desse tamanho. 300 dpi de resolução para uma imagem de maior qualidade que vai ser impressa, ou 72 dpi para uma imagem que só vai circular na internet. Prepare o background. É importante você preparar o fundo da imagem antes de começar a trabalhar nela. Nunca trabalhe no branco 100%, então eu começo com cinza 30% e em cima dessa camada eu crio uma outra camada, colo uma textura de papel, pode ser o papel que você quiser, e ajusta para o modo overlay e ajusta também a opacidade de um modo que fique agradável e natural de se olhar. Comece o sketch numa nova camada, denominado Sketch, óbvio. Eu começo a rascunhar o personagem. Eu estou usando o Brush Sketcher, mas você pode usar o brush que você quiser. Mas eu diria que o ideal é que você use um brush mais rústico, que te permita ter traços mais soltos, porque nessa etapa você não se preocupa com detalhes. Sua preocupação é só gesto, proporção e forma. Falando nisso, como eu estou criando um viking, e uma das características estereotipadas desses personagens é ser alto, forte, másculo, eu estou preocupado com a silhueta dele, o tamanho da mão, né? Então eu coloco uma arma branca, tudo isso são elementos que ajudam a contar a história do personagem. Uma barba com bigode ali mais extenso, com adereço. Eu coloco também uma cicatriz, claro, para ajudar a contar a história do personagem. Algumas linhas de expressão que vão entregar uma idade um pouco mais avançada dele. E eu diria para você que é muito bom você espelhar o desenho. Aqui eu seto a tecla M para mudar ele de um lado para o outro, para corrigir alguns detalhes. Como, por exemplo, a orelha estava muito grande, o olho não está alinhado. Então eu começo a ajustar todos esses detalhes nessa fase, porque na próxima etapa, que é reduzir a opacidade do sketch, que é equivalente a passar borracha no desenho, porque a gente vai começar a sombrear depois. Então eu não quero me distrair com linha, eu não quero que tenha uma linha mais forte que a outra, então eu deixo mais uniforme, porque na próxima etapa é onde a gente vai começar a trazer o desenho à vida, que é o sombreamento. Numa nova camada abaixo da camada Sketch, eu começo o sombreamento com o brush Charcoal 04 Chamois. Olha lá, hein? Não fala francês. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou abaixando a luminosidade geral da cena e colocando textura. Eu estou definindo o tom geral de luminosidade, porque em seguida, com outro brush, que no caso é o Pencil Shader Pattern, com ele eu posso começar a posicionar a luz no personagem. Em outras palavras, eu estou pintando sombras. Mas para mim não importa se é sombra projetada ou se é sombra de forma, o importante é fazer a marcação das principais sombras que vão estar nesse personagem. Ou seja, aqui eu começo a aplicar num tom para pouco a pouco ir construindo os valores do personagem, né? As tonalidades diversas. Então, um sombreamento suave por enquanto. Com outro brush, um Pencil Super Soft Simple, que é um lápis mais suave, eu começo a definir a área dos olhos. Para mim é importante isso. Então, escolha muito bem os seus brushes. Os brushes eu separaria em 3 principais grupos. São os brushes suaves, os duros, né, o soft, hard
e os shaders, que são brushes com textura para você sombrear grandes áreas ou aplicar texturas em grandes áreas. É assim, né, pessoal? O brush ele não faz o trabalho sozinho, da mesma forma que um lápis não vai fazer um retrato por você. Mas eu acho importante você conhecer essas diferenças de grupos e ir testando para ver o que funciona melhor para você. Acho importante a gente estar familiarizado e gostar da ferramenta que usa, porque isso reflete no nosso estudo e no desempenho do nosso trabalho, né? E dos brushes que não vêm com crita, o restante deles eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar o pack completo, o bundle, assim como os alunos que optarem pelo treinamento Método Fanart aqui pelo link do canal, ganham de presente exclusivo aqui da gente um pack completo, um ateliê profissional que simula mídia tradicional como pintura a óleo, lápis pastel, carvão, enfim, várias opções. Seja uma ruga, seja uma linha de expressão, a dobra do olho, a pálpebra, todo esse processo precisa de paciência e é uma construção. Então, ainda nessa etapa de sombreamento, a gente vai alternando entre os tipos de brush, entre shader, entre lápis suave, lápis duro, e vai construindo os tons pouco a pouco. Pressionando a tecla Shift e arrastando para o lado, eu diminuo o tamanho do brush, o shader, e aí eu posso trabalhar em algumas sombras projetadas, oclusão do ambiente, e assim eu escolho o melhor tamanho para aquela situação. Por exemplo, aqui eu estou com um brush reduzido para pintar sombra projetada do nariz no bigode, assim como o próprio bigode, eu vou gerando forma nele, né? Aí eu alterno para um lápis suave e vou fazendo as tranças da barba dele, né? O adereço e tudo mais. Você precisa ter paciência e se divertir com o processo, porque ele pode ser demorado mesmo. Não tenha pressa, só aprecie a jornada. E agora, dando os últimos toques de sombreamento, eu posso finalmente passar para uma das últimas etapas, a etapa que realmente faz o desenho saltar, que é use o modo borracha, o modo eraser. Você pode pegar qualquer brush do Krita, pressione a tecla E do seu teclado e você pode desenhar com transparência usando as mesmas propriedades de pressão, de textura. Uma coisa tão simples quanto essa, mas é um game changer, sabe? É muito poderosa, porque você pode desenhar com luz. Lembra da outra etapa que a gente fez? A gente abaixou a luminosidade geral. Então agora, quando eu aplico transparência com qualquer brush, seja um shader, seja um soft pencil, eu começo a desenhar com luz. Eu começo a definir a estrutura muscular e óssea do personagem de um jeito que... como seria possível de outra forma? Pois é verdade, eu tirei a cicatriz do personagem durante o processo de sombreamento. Eu mudei de ideia. Para essa proposta aqui, eu pensei em fazer um personagem mais limpo, assim, sem tantos detalhes exóticos, porque eu acho que ia simplificar para o processo de demonstração. Mas no próximo viking que eu for desenhar, com certeza eu vou colocar uma cicatriz.
E ainda nesse processo do modo Eraser, pode ver que tem variação de intensidade da luz. O que está na esquerda é luz refletida, o que está na direita é uma luz direta. Então só com a pressão da caneta eu tenho como diferenciar esse tipo de luz. Assim eu consigo definir melhor as bordas, melhor as texturas. Essa ferramenta do Krita é realmente uma mão na roda. E agora eu vou definir as mãos e a arma do personagem. Eu vou tentar não dar muito destaque para essa parte, porque o foco do desenho é o rosto. De qualquer forma, eu só consigo esse nível de detalhamento nesse trabalho digital porque eu estou usando uma mesa digitalizadora. E é por isso que eu separei uma seleção de Wacom Tools para vocês aqui na descrição. Dá uma checada lá porque os preços estão bons. Tanto faz, se você já tem uma mesa, você pode fazer um upgrade para uma melhor. As atuais, elas estão cada vez com mais níveis de pressão, então você tem um tipo de trabalho muito mais próximo do natural. Pelo menos assim, a experiência de trabalho é muito mais próxima de um trabalho que você faça no papel. E para essa arma eu penso em entalhar, fazer alguns entalhes, né? E para fazer esse tipo de volume, trazer esse tipo de volume para o desenho, eu preciso usar o modo Eraser. A textura do metal é totalmente diferente da textura da madeira. O metal reflete de uma forma diferente da madeira. E eu tô percebendo aqui que esse Viking ele ficou muito parecido com o detetive Elliot Stabler de Law and Order. E foi na coincidência. O desenho realmente ele vai se transformando ao longo do processo, principalmente quando se trata de criação. Eu tava olhando muita foto de cultura nórdica, muito material de RPG também. E o resultado está saindo esse aí que vocês estão vendo. Uma das últimas etapas é aplicar o branco. Então, numa nova camada acima de todas as outras, eu começo a aplicar o brilho, usando um branco em torno de 90% a 95%, jamais o branco 100%. E como a luz direta está vindo do alto da nossa direita, à esquerda do personagem, eu foco nessa região para aplicar esses highlights, esses brilhos. São alguns pontos específicos, a gente não pode exagerar, tem que tomar cuidado aqui. A vantagem do brilho ele estar numa camada separada é que você pode reduzir a opacidade dele depois e ajustar, ou apagar alguns elementos sem mexer com outros. Eu aproveito essa camada para dar aquele brilho na arma que vai realmente dar aquele destaque mostrando que é de metal. Mesmo o desenho sendo preto e branco, se a gente aplicar o brilho direitinho, a gente transmite que é um olho claro. Eu aproveito para colocar umidade entre a pele e o globo ocular e transmite aquela sensação de realismo. Aqui está uma relação das camadas.
e o resultado final. Por último, eu aplico uma textura em modo overlay acima da camada brilho e aí está o resultado final. Acho que eu consegui fazer o desenho, mas errei na assinatura. E se você quer aprender a desenhar os seus personagens favoritos e até mesmo a criar os seus próprios, mesmo sem ter aquele famoso dom, você precisa conhecer o método Fanart. O link está aqui embaixo na descrição. Esse método ele vai te ensinar o passo a passo de tudo o que você tem que saber para ser uma fera no desenho de personagens. E olha, se você ficou até aqui, eu acho que esse vídeo vale seu like e sua inscrição. Tem muita novidade aí que vai ser lançada e você não vai querer perder. Então já se inscreve aí, é de graça. Vou estar lá te esperando, hein? Até a próxima.